Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A sessão asiática desta madrugada foi bastante animada, depois do Banco do Japão ter aumentado a taxa de juros em 15 pontos base, contra aquilo que era esperado. O mercado esperava então uma manutenção da taxa no 0.10, passou então para o 0.25. No entanto, inicialmente esta decisão foi encarada como dovish, com o Yen a perder força, mas rapidamente o Yen, depois de experimentar aqui alguma volatilidade acrescida, acabou por valorizar e é neste momento a moeda então que mais valoriza do G10, como podemos ver aqui no nosso heatmap. O par dólar-Yen neste momento está mais ou menos estabilizado aqui na zona dos 151 aproximadamente, depois de cair. Reparem aqui os últimos 15 minutos, tentar aqui estabilizado nesta zona, mas claramente está bastante hawkish, com o Banco do Japão então a surpreender os mercados no dia de hoje. Além disso, tivemos também aqui as vendas a retalho no Japão, que saíram acima do esperado, subiram 3.7 contra os 3.3 esperados e os 2.8 anteriores. A produção industrial caiu menos 7.7 face a um crescimento de 1.1 anteriores, e em termos mensais o declínio foi ligeiramente menor que o esperado, em menos 3.6 contra os menos 4.8 previstos e os menos 3.6 anteriores. Já na China, também aqui vários dados: PMI de manufatura e serviços. O PMI de serviços da China situou-se em 50.2 contra o esperado, que era de 50.2 e o valor anterior de 50.5, e o PMI de manufatura saiu nos 49.4, uma décima acima do valor esperado e uma décima abaixo do valor anterior. Já na Austrália tivemos aqui dados também em relação à inflação. A inflação mediana do RBA caiu para 0.8 em termos trimestrais, contra 1% previsto e os 1.1 anteriores, e em termos anuais indicou então um valor de 4.1 contra os 4.4 anteriores. Já as vendas a retalho na Austrália aumentaram em termos mensais 0.5 em relação aos 0.2 previstos e em relação também aos 0.6 anteriores, e tivemos também aqui indicadores de atividade na Nova Zelândia que foram superiores aos anteriores. Portanto, tudo isto contribui então para uma sessão asiática bastante positiva, com os índices chineses a valorizarem mais de 2% e o índice japonês a valorizar cerca de 1.6% neste momento. Na Europa, o sentimento também positivo, animado então pela sessão asiática, que foi bastante positiva. Temos aqui o índice alemão a valorizar 0.20, mas destaque aqui para o índice inglês, o FTSE 1.19, o polaco 1.20 também, e o índice holandês 1.30. Já nos Estados Unidos, para já, os índices perspectivam uma abertura em alta, depois de ontem a Microsoft ter apresentado resultados para o segundo trimestre de 2024, não conseguiu melhorar o sentimento em relação à empresa. As margens dos vários segmentos acabaram por ser as mais baixas todo o ano de 2024. As receitas cresceram 15% em relação ao ano anterior, e os resultados ligeiramente melhores que o esperado não foram então suficientes para melhorar o sentimento, com a Microsoft a perder no aftermarket ontem 7%, apesar de agora estar a perder cerca de 3%. Já a AMD, que também divulgou resultados no dia de ontem, está a valorizar mais de 7% após esses resultados, com as vendas dos centros de dados a aumentarem 115% e a empresa também a conseguir superar as receitas e lucros também, 0.69 dólares por ação contra os 0.68 esperados, e também as previsões para o terceiro trimestre deste ano. Portanto, tudo isto levou então a AMD a disparar, também a influenciar as restantes ações de semicondutores e a levar o Nasdaq também a disparar no dia de hoje. Aliás, vemos aqui o Nasdaq a valorizar quase 2% no dia de hoje, os futuros do índice tecnológico realmente a serem os mais fortes do dia de hoje. Em relação ao calendário económico do dia, além destes dados que referimos então na sessão asiática, teremos o relatório do ADP de emprego, referente ao mês de julho, às 13h15, muito importante, servirá de indicador preliminar para também os dados do NFP de sexta-feira. Depois teremos também o Chicago PMI, às 14h45, inventários de petróleo do EIA, espera-se um valor de menos 2.3 milhões de barris. Recordar que ontem o API saiu também nos menos 2.3 e saiu mais negativo que o esperado,
menos 4,49 e levou então uma subida bastante forte no petróleo, como iremos ver mais daqui a pouco. E teremos depois então o evento mais importante de hoje, a decisão de taxa de juros por parte da Reserva Federal. Não se espera um aumento da taxa, no entanto há uma probabilidade mínima de haver aqui um aumento da taxa em 25 pontos base e portanto essa probabilidade não pode ser excluída e Powell irá falar então em conferência de imprensa às 19h30. Olhando para o mercado cambial, o dólar então a perder bastante força. Com isso, o euro a reagir aqui neste suporte outra vez, no dia de ontem e novamente aqui de manhã, e aí para cima. Também o cable a reagir então em alta, apesar da Libra estar bastante fraca. O Euro-Libra continua a negociar aqui dentro deste canal, poderá ser interessante acompanhar então a negociação dentro do canal e tentar shortar se quebrar o canal em baixa. O AUD e o NZD pressionados também em baixa, apesar do dólar estar fraco, sobretudo aqui o AUD continua aqui a fazer novos mínimos e o Yen então super forte, portanto Euro-Yen a fazer um novo mínimo, a quebrar aqui a zona de suporte dos 165 e a fazer um novo mínimo. Libra-Yen também super forte, a Libra está fraca no dia de hoje, portanto o Yen aqui com muita força e também em relação ao dólar americano a fazer aqui novos mínimos, perto então dos 150.20 aproximadamente, penso eu, 150.20 exatamente aqui nesta zona, fazer aqui um novo mínimo, depois a recuperar, mas a tendência é claramente de queda. Já em relação ao CAD e ao CHF, o CHF também bastante forte, o CAD lateral, portanto espelhado então pelo EuroCAD e dólar CAD, dois pares neste momento bastante laterais e desinteressantes para negociar. Já o franco suíço está forte, o euro-franco suíço veio aqui testar então o mínimo que havia feito no dia 25 de julho, reagiu em alta nesta zona e também o dólar franco suíço a vir para já para baixo, poderá cair até ao mínimo também de dia 25, portanto ainda espaço aqui para cair um pouco. Olhando para o mercado europeu, o índice alemão a reagir aqui novamente em baixa na linha de tendência, portanto a não conseguir quebrar a mesma em baixa, portanto aqui a dar um sinal bearish nesta zona, poderá então cair um pouco mais. O IBEX também aqui a reagir em baixa no limite superior do seu range. O CAC também a cair aqui um bocadinho, em nível técnico não há assim nada de especial, está aqui numa zona de resistência. FTSE a disparar, portanto já vimos então que está muito forte no dia de hoje, é o índice europeu mais forte. Eurostock 50 aqui também a cair um pouco. SP500, atenção que conseguiu então quebrar a linha de tendência, mas encontrou aqui resistência nesta zona, portanto só se conseguir quebrar aqui esta zona de resistência dos 5.530 aproximadamente 528 é que poderá dar aqui um ponto de entrada. Para já quebrou a linha de tendência de médio prazo, mas não conseguiu quebrar aqui a resistência e está agora a vir para baixo. Também o Nasdaq a cair aqui um pouco no curto prazo, mas conforme vimos é o índice que mais valoriza, puxado então para as ações dos semicondutores e pela AMD em particular. Dow Jones também a disparar. Reparem, o gráfico diário está muito bullish, depois aqui então do reteste a esta zona. O Russell 2000 continua a negociar dentro do range e nas commodities o petróleo esta manhã a valorizar muito depois dos inventários do API terem saído muito mais negativos que o esperado. Hoje temos então inventários do EIA às 15h30, para já o petróleo segue a valorizar mais de 2% para perto então dos $77 e continua então aqui a sua recuperação. O ouro também quebrou aqui a linha de tendência, portanto continua a tendência de subida. A prata também quebrou o range em alta, portanto poderá atingir aqui um target teórico de 85 cêntimos em alta, portanto poderá levar aqui à zona dos 29 aproximadamente. O VIX mais parado, nos 16, T-Notes e Bunds a recuperar no dia de hoje. Por último, no mercado de criptomoedas, o sentimento é misto. Bitcoin cai 0,16 e negocia aqui nos $106.000. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.